Um dos tipos de vídeo que os editores mais editam, com certeza, são as entrevistas. E eu vou te falar que eu adoro criar entrevistas. E nesse vídeo eu vou te mostrar como você monta um setup completo de entrevistas e edita utilizando o Filmora. Olá, eu sou Maurício, criador de conteúdo aqui no canal do Filmora, e hoje nós vamos falar sobre criação de entrevistas. E eu vou te mostrar um passo a passo de como você monta um setup de entrevistas, grava e depois edita de maneira profissional utilizando o Filmora. Vamos começar falando então sobre a gravação e sobre o setup que a gente está utilizando aqui. Para gravar essa entrevista eu estou utilizando uma câmera apenas, um tripé, um microfone sem fio e duas luzes que estão fazendo aqui o meu cenário. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou te mostrar o passo a passo de como eu monto esse cenário, gravo a entrevista e também depois a gente vai para o processo de edição. Vamos começar então falando da câmera e do posicionamento da câmera. Esse é um dos detalhes mais importantes quando você vai gravar uma entrevista. Normalmente, quando a gente vai gravar uma entrevista, como você pode ver aqui na imagem da câmera principal, eu vou ficar um pouco mais deslocado no quadro. Eu não costumo ficar centralizado, né? No caso, o seu personagem. Então ele vai ficar um pouco mais deslocado no quadro e costuma-se olhar para a diagonal e não diretamente na lente da câmera. Então a gente vai fazer isso, né? Vai colocar o personagem um pouco mais deslocado e vamos olhar de maneira cruzada, tá? Então você vai posicionar essa câmera dessa maneira, fazendo com que o personagem ele olhe para o lado maior do quadro. Cuidado, um dos maiores erros é que às vezes as pessoas montam o setup de entrevista e botam a pessoa olhando para o lado contrário, fica super estranho. Então, dessa maneira, temos o nosso setup de entrevista. Vamos então agora, segundo passo, falar sobre a iluminação, que é super chave para que você tenha uma ótima qualidade na sua entrevista. Para a iluminação desse vídeo, eu estou utilizando aqui duas luzes principais, tá? Eu tenho outras luzes aqui no meu cenário, mas eu quero falar dessas duas luzes que são o básico para qualquer tipo de entrevista. A primeira luz é essa luz aqui, que é uma luz de ataque, e ela vai ficar fronte a mim, ou seja, ela vai vir em direção a mim, na lateral desse ângulo maior. Esse aqui é uma luz que ela tá com esse dome, esse soft, para que ela fique bastante suave. E a nossa segunda luz, que é essa luz que está aqui atrás de mim, é a luz de recorte, né? Para que ela funciona? Ela serve para dar uma profundidade e dar essa iluminada. Então ela cria essa iluminação aqui em torno do meu ombro, da minha cabeça. Ela ajuda a dar uma perspectiva espacial na sua entrevista. Então a gente está usando luz de ataque, recorte e algumas outras luzes que estão aqui complementando o nosso cenário. O passo número 3 é ligar o seu microfone. Quando você está gravando uma entrevista, o seu áudio é tão importante ou até mais importante do que a sua imagem. Então use um bom microfone na câmera ou, se quiser, num gravador externo. No nosso caso aqui, eu estou usando um microfone de lapela que está ligado na minha câmera principal da entrevista. E o que é legal nisso? O áudio já vem junto do vídeo, eu não vou ter que depois sincronizar áudio nenhum, ele já vem pronto no momento da edição. Chegou a hora de gravar, que vai ser o nosso passo número 4. Mas para isso é bem importante que no momento de gravar a sua entrevista você anote todas as suas perguntas para que você não fique viajando durante a gravação do seu vídeo. Você pode usar um bloco de notas ou até mesmo o seu celular para fazer as perguntas. Nesse caso aqui a gente está simulando essa entrevista, né? Ou seja, eu estou me entrevistando, mas o ideal é que você tenha um entrevistador ou você está entrevistando a pessoa. Então eu vou gravar rapidamente algumas falas aqui, algumas perguntas para depois a gente partir para o Filmora e editar. Bem, então, primeira pergunta, você pode se apresentar para a gente? Olá, eu sou Maurício, eu sou criador de conteúdo aqui no canal do Filmora e eu já trabalho criando conteúdo há mais de 7 anos e tive o prazer de entrar para o time do Filmora desde o fim do ano passado. Vamos então para o próximo passo, que é criar um novo projeto no Filmora. No nosso caso, nós vamos criar um projeto 16:9 e vamos clicar nessa tela azul. Com o projeto criado, o que eu vou fazer é trazer o meu material para cá, que eu já organizei anteriormente. Vou clicar aqui e aí eu tenho a pasta da entrevista. Além da minha entrevista, eu também criei algumas imagens de cobertura. Isso aqui é uma dica extra para você. Você ter algumas imagens diferentes que já já eu vou mostrar como é que você vai usar. Então eu vou trazer todo esse material para cá. E o nosso projeto está criado.
com a nossa entrevista organizada. Bem, já que agora a gente está falando de edição, deixa eu deixar também uma dica aqui para você. Eu criei um vídeo para o canal do Filmora, no qual eu falo sobre 9 tipos de cortes que todo editor precisa saber e com certeza vai te ajudar nas suas edições de entrevista. Clica aí para você poder assistir também. E aí a gente vai para o passo número 6. Esse é um dos passos mais importantes, que é quando você começa a limpar o seu material. Nas entrevistas você tem as perguntas, você tem às vezes alguns erros, então eu vou tocar aqui com você e eu vou começar a limpar esse material, beleza? Vamos lá, desde o comecinho. Primeiro eu fiz uma identificação aqui. Essa vai ser a gravação da entrevista, tá? E aí eu me simulei como um entrevistador, né? Bem, então, primeira pergunta, você pode se apresentar pra gente? Então, beleza. Eu não quero essa pergunta, primeira coisa, então já vou limpar esse trechinho aqui, vou cortar fora e vou começar lá da minha resposta. Vamos tocar? Olá, eu sou Maurício, eu sou criador de conteúdo aqui no canal do Filmora e eu já trabalho criando conteúdo há mais de 7 anos. Qual o vídeo mais desafiador que você já criou aqui para o canal do Filmora? Também vou cortar fora a minha pergunta. Vamos tocar aqui? Bem, acho que o vídeo mais desafiador... Peraí, vamos começar de novo? Ó, você vê que eu errei, então, claro, não vou deixar esse erro aqui. Então, limpa isso também. Bem, eu acho que o vídeo mais desafiador que eu criei aqui para o canal do Filmora... E aí a gente vai ter as 3 perguntas... Realização. Com as 3 respostas, tudo prontinho aqui para a gente poder editar, certo? Eu não vou deixar você ver ainda todo o conteúdo da entrevista para você ver no final. Mas tem um ponto aqui também que é interessante nesse momento, e aí isso vai ajudar bastante o seu conteúdo, é que quando você estiver falando às vezes de alguma coisa específica, se você conseguir ilustrar isso, vai ser bem interessante. Aqui eu falo sobre o vídeo mais desafiador que eu fiz, né, para o Filmora. E aí eu tenho... Deixa eu te mostrar aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Nesse momento... E aqui para o canal do Filmora foi um vídeo que eu fiz uma transição na qual eu usava umas latas. Então eu vou mostrar um trechinho desse vídeo aqui, nesse ponto, tá? Eu vou colocar aqui um trechinho dele, vou trazer aqui para cima. Eu não quero o áudio desse vídeo, tá? Então vou baixar o áudio dele aqui. Então vou deixar só a cobertura. Uma transição na qual eu usava umas... Mais um trechinho. Beleza. Então, última parte aqui de cobertura. Tá? Isso aí você vai fazendo de acordo com o seu material, claro, né? Às vezes você vai ter como cobrir, às vezes não tem muito como cobrir, mas sempre fica interessante. Então, é outra dica durante o processo de edição da sua entrevista para que isso fique o mais legal possível. Esse é o nosso passo 7. Lembrando que aqui a gente tem só 3 perguntas e eu respondi rapidamente. Às vezes você vai ter muito mais material, então não tenha apego se você precisar cortar fora também. O passo número 8 é você esconder os cortes. Como é que isso funciona? Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Quando eu estou cortando de um trecho para outro, vai acontecer um pequeno salto. Funcionava. O último que a gente chama de jump cut. E que nesse tipo de conteúdo ele não fica tão legal. Tem 2 maneiras de você esconder esses cortes, tá? Porque se você tiver muito disso aí, ele vai com certeza poluir seu vídeo. A primeira maneira, ela é usando materiais de cobertura. E por isso eu falei da importância de você ter esse material de cobertura. Por exemplo, nesse trecho aqui. Time do Filmora desde o fim do ano passado. Bem, eu acho que o vídeo mais... O que eu faço? Para que eu não salte de uma pergunta para outra, eu vou pegar um trechinho meu aqui, ó, editando. Ó, um detalhezinho da minha mão, por exemplo. E vou colocar aqui. Bem, eu acho que o vídeo... E aí tudo bem, só que ficou muito rápido, né? Aí eu vou pegar mais um outro trecho, por exemplo. Um trecho do rosto e um trecho mais de costas aqui, editando. Isso aqui poderia ter sido só um clipe, tá? Mas para ficar mais interessante, eu coloco 3 para ficar mais bonito. Então, o que vai acontecer? Você não vai ver que tem um corte na entrevista. Desde o fim do ano passado.
Bem, eu acho que o vídeo mais desafiador que eu criei aqui para o canal do Filmora, certo? Então essa é uma ótima maneira de você esconder os seus cortes. E aí existe outra maneira também de esconder os cortes caso você não tenha um material de cobertura, que é você simular uma segunda câmera. Como assim simular uma segunda câmera? Você pode pegar entre um corte e outro, né? E você vai dar um zoom em um dos clipes. Como assim? Vamos lá. as que realmente funcionavam. O último vídeo que eu criei. Tá vendo? Tenho esse estalo aqui, né? O que eu vou fazer? No clipe logo após o corte, eu vou dar 2 cliques e vou abrir as opções dele aqui de vídeo. Nesse momento, eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar a escala do meu clipe, tá? Até mais ou menos uns 30%, não pode ser demais também, tá? Não dobra o tamanho do clipe. E aí eu vou reposicionar esse clipe aqui, né? Para não ficar me cortando também. Qual a ideia? É eu passar um ângulo mais fechado, para que como se eu tivesse uma segunda câmera um pouquinho mais fechada. E quando eu tocar aqui, Realmente funcionavam. O último vídeo que eu criei para o canal do... é legal que parece que eu cortei de uma câmera para outra. Vamos agora para o nosso passo número 9, que é correção de cor. Todo vídeo bom profissional tem que ter uma boa correção de cor. E para isso, eu vou utilizar aqui a correção de cor do Filmora, fazendo o seguinte. Antes de começar, eu vou criar uma camada de ajuste. Por quê? Porque eu quero que a minha correção de cor funcione para toda a minha entrevista. E como eu gravei com uma câmera só em um espaço único, eu vou usar ela dessa maneira. Porém, detalhe importante, eu vou colocar essa camada de ajuste abaixo das minhas coberturas, porque eu não quero que ele haja nesses outros clipes que já estão prontos, tá bom? Tá? Então eu vou deixar a minha correção de cor funcionar para a entrevista e para as coberturas que estão no mesmo contexto aqui. Maravilha! O que eu vou fazer agora? Eu vou dar 2 cliques na camada de ajuste, venho até a opção aqui em cima de cor, e aí eu vou escolher, para começar aqui, um preset. Eu tenho um que eu gosto bastante, que é esse Missão Impossível aqui. Ó. Ele já dá uma cara bem interessante para o nosso vídeo. E agora eu vou simplesmente fazer um pequeno ajuste no preset. Eu vou aumentar um pouquinho o meu contraste, tá? Aumentar um pouquinho essa vibração da cor, para ele ficar um pouquinho mais saturado. E aí vou baixar um pouco o que ele chama de sombra aqui, para deixar um pouquinho mais profundo, tá bom? E aí eu tenho o nosso vídeo com a correção de cor. Se eu desligar a camada de ajuste, eu tenho o antes e agora eu tenho o depois. Olha que legal. Eu vou conferir também como é que ele ficou aqui nas nossas coberturas. Vou desligar e ligar. Olha, também ficou bem bom. E a nossa correção de cor está pronta. Podemos ir para o passo número 10. E esse passo número 10 também é bem legal e é algo que eu não falei ainda aqui no canal do Filmora, que é sobre o filme stock do Filmora. Cara, aqui você tem uma série de materiais super interessantes que você pode utilizar para ilustrar os seus vídeos. Você tem imagens em 3D, você tem animações, tá? E o meu caso aqui vai ser o seguinte, eu vou usar um chamado Lower Third, que são aqueles títulos que a gente usa para identificar o entrevistado, por exemplo. Vou colocar lá no começo do meu vídeo. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma opção que eu escolhi chamada Confetti Pack. Tá? Eu já pesquisei, passei por aqui, eu recomendo que você faça isso, tem todos os presets aqui. O que eu faço? Esse aqui, inclusive, ele é gratuito, tá? Existem outros que você pode fazer uma assinatura, que também vale muito a pena, mas eu marquei aqui Free, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar em Download. Ele vai pedir para abrir aqui o nosso Filmora, e aqui ele vai começar a baixar esse material. E o que eu vou fazer agora é ir até títulos e vou até Film Stock. E eu vou ter aqui, ó, paquete de recursos, tá? É onde ele guarda esses pacotes que você baixa. No meu caso, eu estou usando esse pacote Confetti, tá? Eu vou usar esse aqui, ó. Vou trazer para cá, tá? Vou colocar também acima da nossa camada de ajuste. E aí você vai ver ele. Eu sou Maurício, eu sou criador de conteúdo aqui no canal do Filmora e eu... Claro, né? Eu vou editar o texto e vou depois editar também as dimensões. Claro, eu não vou deixar ele tão grande assim, então a gente vai vir nas opções de vídeo, vou diminuir e vou colocar ele aqui na posição certinha, aqui embaixo, para minha identificação. E aí a gente tem
o nosso vídeo com o nosso lower third. Isso aqui é só um exemplo do que você encontra na parte de Film Stock do Filmora. Pronto, nossa entrevista está completa. Vamos assistir? Olá, eu sou Maurício, eu sou criador de conteúdo aqui no canal do Filmora e eu já trabalho criando conteúdo há mais de 7 anos e tive o prazer de entrar para o time do Filmora desde o fim do ano passado. Bem, eu acho que o vídeo mais desafiador que eu criei aqui para o canal do Filmora foi um vídeo que eu fiz uma transição na qual eu usava umas latas e numa base giratória e aí eu tinha que fazer com que essas latas elas se encaixassem perfeitamente e assim elas conseguissem dar essa sensação de transição. Acho que o desafio foi porque eu tive que usar várias latas diferentes até achar as que realmente funcionavam. Um dos últimos vídeos que eu criei para o canal do Filmora foi um vídeo que eu fiz na Argentina e com certeza foi muito legal poder criar esse vídeo, né? Fazer um vídeo durante uma viagem lá em Buenos Aires foi com certeza uma realização. Pronto, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que esse vídeo já valeu a tua curtida e também a sua inscrição. Ah, eu quero saber de você também, se você já editou entrevistas, já gravou entrevista, como foi sua experiência? Bem, se você ainda não se inscreveu no canal, chegou a hora de fazer isso, porque toda semana tem conteúdo novo. E claro, segue a gente no Instagram, porque lá tem ideia de vídeo novo todo dia. Então, a gente se vê no próximo vídeo, na próxima entrevista, na próxima edição e com certeza aqui no canal do Filmora.